o que significa Free Float? Qual a sua importância para quando investimos em ações? Neste episódio vou explicar-lhe o que é este indicador e qual a razão para olharmos para o mesmo. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our god! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde. Em primeiro lugar, tenho de agradecer a todos os que acompanham, além daqui o nosso podcast Money Bar, também acompanham o Money Lab. O Money Lab completou no dia 22 de janeiro 8 anos de existência. São 8 anos de comprometimento em melhorar a educação e a literacia financeira em Portugal. E não só, já que temos pessoas que nos acompanham nos 4 cantos do mundo, já demos palestras em Angola, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, França e muitos outros países. Temos alunos nas nossas formações de todos os países possíveis e imaginários, não todos, mas muitos, e já desenvolvemos também projetos ao longo destes 8 anos para crianças, para jovens, para idosos, para mulheres, para empresários, para empreendedores. Já lançámos livros, jogos, presença na televisão, na imprensa, na rádio, no digital. Têm sido 8 anos muito intensos, nos quais procurámos fazer diferente e fazer a diferença. Sabemos que comunicamos de maneira diferente porque acreditamos que a educação financeira não tem de ser aborrecida. Já mudámos a vida de centenas de pessoas e mesmo sabendo que temos um longo caminho pela frente, estamos comprometidos em contribuir para mais e melhor literacia, educação financeira e quando consigo nesta caminhada. Por isso quero lhe dizer obrigada. Obrigada por estar desse lado, obrigada pelo apoio, obrigada pela confiança. E estou ainda mais entusiasmada, pois no dia em que este podcast está aí para o ar, é um dia também muito importante para nós, no Money Lab, exatamente para comemorar o 8º aniversário. Decidimos, em vez da nossa habitual Money Party, este ano fazer um workshop intitulado Começar a Investir em 2022. E neste workshop vamos falar sobre como começar a investir o seu dinheiro este ano e vai ser um workshop não só para quem nunca fez qualquer tipo de investimento, ou seja, tem ali o dinheiro paradinho, como também para quem até já se iniciou nos investimentos, mas procura melhorar aqui os seus investimentos. Os economistas e analistas de mercado Pedro Lino e Filipe Garcia, que fazem também comigo o Market to Market, vão juntar-se a mim e estamos a preparar um conteúdo incrível. Vai ser hoje, dia 26 de janeiro de 2022, às 21 horas. E a inscrição é gratuita. Portanto, vai ser épico. Inscrevam-se e, além disso, além do conteúdo, vamos revelar aqui uma novidade incrível, algo inédito. E é isto que posso dizer. Portanto, fica aqui à sua espera. O link está na descrição e espero por si. No nosso episódio de hoje do podcast Money Bar, vamos falar de um termo conhecido das bolsas. Vamos falar de Free Float. Quando falamos de investir em ações, além de olhar para os indicadores da empresa e procurarmos sempre fazer uma análise aos fundamentos da mesma, de modo a entendermos os possíveis riscos e oportunidades, há um indicador que também é importante considerar, e entre os vários, que é o Free Float. E neste episódio vamos entender, afinal, o que é que isto quer dizer, que conceito é este e qual a sua importância. Começando por explicar então o que é Free Float. E de modo livre vamos procurar aqui traduzir, não é? Free, que traduzindo aqui como livre, e float aqui correspondente à circulação. Portanto, a tradução vai nos ajudar aqui a indicar o que é que isto significa. Na prática, o free float representa as ações, a percentagem de ações que estão em livre circulação no mercado. Quando falamos do mercado, falamos aqui na bolsa, não é? Então, quanto maior for o free float de uma empresa, maior é o número de ações que estão disponíveis no mercado, na bolsa, para os investidores comprarem.
Os restantes títulos, ou seja, estamos a falar de ações detidas por acionistas estratégicos, maioritários, ações detidas pela gestão da empresa, ações detidas por trabalhadores, ações preferenciais, como as Golden Share, ações representativas da tesouraria, etc., não encaixam nesta categoria de free float, ou seja, todas estas ações não se encaixam nas ações que estão disponíveis em livre circulação para compra no mercado. E como é que nós calculamos então o free float? O cálculo do free float é bastante simples. É só pegarmos e fazermos a divisão do número total de ações em livre circulação pelo número total de ações emitidas por uma empresa. Ou seja, o free float é igual a quantidade de ações em livre circulação no mercado a dividir pelo total de ações que a empresa emitiu. Portanto, o resultado da free float vai representar então o número de ações que estão no mercado, não é? E, portanto, aquelas ações que há pouco mencionei, detidas pelos acionistas maioritários, gestores, etc., não estão incluídas. Vamos aqui a um exemplo. Vamos imaginar uma empresa que tem um total de ações emitidas de 10 milhões, ou seja, 10 milhões de ações emitidas, em que 6 milhões estão na posse de acionistas maioritários e 4 milhões em livre circulação. Portanto, para nós fazermos o cálculo, vamos pegar nos 4 milhões que estão em livre circulação no mercado, dividimos pelos 10 milhões, que é o número total de ações emitidas, e vamos ter um free float de 40%. Ou seja, 40% das ações emitidas estão disponíveis no mercado para qualquer investidor comprar ou vender. Ou seja, estão disponíveis para comprar, não para comprar, porque se é para vender é porque tem, não é? E qual é que é a diferença, e há aqui um ponto importante, qual é que é a diferença que nos vai ajudar entre ações ordinárias e preferenciais? Ou seja, ao considerarmos o indicador free float, nós podemos fazer os cálculos separados usando as ações ordinárias e as preferenciais. E só explicando aqui muito rapidamente, as primeiras não é, dão direito de voto, enquanto as ações preferenciais, ao contrário das ordinárias, conferem o direito a um dividendo prioritário e ao reembolso prioritário do seu valor nominal em caso de liquidação da sociedade. Mas não vou entrar aqui mais em detalhes. Mas, ao fazer os cálculos para as ações ordinárias e depois para as ações preferenciais, vai conseguir perceber qual é que é o equilíbrio que existe, não é? Ou seja, e ao fazer esta análise quase como estratificada, não é? Entre ações ordinárias e preferenciais, traz aqui uns insights interessantes. Ou seja, se o free float de ações preferenciais for muito mais alto do que o free float de ações ordinárias, digamos que é como se a abertura ao capital não fosse assim tão intensa, afinal o resultado significa que há pouca disposição para receber, por exemplo, votos de acionistas minoritários. E há aqui um ponto também que é importante, sobretudo para quem já começa a olhar para alguns sites com informação, e nomeadamente quando procuramos informações sobre ações estrangeiras, possivelmente vai encontrar informação que indica estas expressões: o número de shares outstanding e o free float. E estes conceitos podem ser confundidos, mas não é a mesma coisa. As shares outstanding referem-se às ações de uma empresa, portanto são as ações totais que estão distribuídas por todos os seus acionistas, e aqui estão incluídas as ações detidas pelos investidores institucionais, que pertencem aos funcionários, à gestão da empresa, etc. Já o free float refere-se ao número de ações, como eu tenho estado a explicar, em que uma empresa realmente tem disponível para negociação em bolsa, ou seja, no mercado aberto. Por exemplo, agora estou aqui a olhar e os dados, estou aqui a ver, deixa-me cá ver. Por exemplo, a Amazon, tendo em conta os últimos números dos relatórios disponíveis, a Amazon tem 507,15 milhões de shares outstanding. 507, aproximadamente, shares outstanding. E o float são 456 milhões. Okay? Portanto, shares outstanding, o total de ações emitidas, o free float, ações que estão disponíveis no mercado. E qual é que é aqui o free float mínimo exigido? Ou seja, como o free float é um conceito tão importante no investimento em ações, os próprios órgãos reguladores e a própria bolsa, as próprias bolsas de valores, determinam as regras quanto ao mínimo. E no grupo Euronext, do qual faz parte a Bolsa Portuguesa, por exemplo, o mínimo é de 25% de circulação.
E estamos aqui a falar de free float e porque é que é importante nós conhecermos o free float. E agora que já sabe como é que é feito o cálculo, é importante também entender a relevância. E o ponto mais importante é que este indicador demonstra qual é a abertura do capital social de uma empresa. Assim, quanto maior for o free float, maior é a disponibilidade de negociação das ações. E isto acaba por ter um impacto no investimento no mercado em ações e na construção de uma carteira. Porquê? Porque vai afetar a liquidez das ações. E isto porque quanto maior o resultado, maior a percentagem, não é, do free float, maior tende a ser o volume de negociação na bolsa. Logo, os investidores acabam por ter uma maior facilidade sem estarem de comprar e de vender, sem estarem dependentes dos acionistas maioritários. O free float dá também indícios sobre a manutenção da abertura de capital. No caso de um free float elevado à ponta, indica-nos aqui que é mais difícil voltar a fechar o capital da empresa. Isto explicando que quando é colocada uma empresa em bolsa, nós dizemos que estamos a abrir o capital. Uma empresa de capital fechado é uma empresa que não está a negociar em bolsa, não é? Okay. Portanto, no caso de haver um free float elevado, não é? Da maioria do capital estar disponível para negociação em bolsa, é mais difícil voltar a fechar o capital. Porquê? Porque seria necessário dispor de uma quantidade muito elevada de dinheiro. Em contrapartida, um free float muito baixo pode representar um indício, um risco que a empresa pode fechar o capital e até sair de bolsa. Isto pode interferir na sua própria tomada de decisões quando está a escolher as ações para investir, tendo em consideração que quem quer investir em bolsa, não é, tende a procurar papéis mais líquidos. Papéis aqui são ações, não é? E em Portugal, e agora estou aqui a pensar, em Portugal nós já tivemos exemplos desses, de que grandes acionistas acabaram por lançar OPAs, ofertas públicas de aquisição, que levaram à retirada da empresa em bolsa. Tivemos, por exemplo, o BPI, estou-me a lembrar, o BPI em 2018, quando o CaixaBank, acionista maioritário, concluiu a OPA sobre o banco e levou à retirada. O BPI era um banco negociado em bolsa e que de repente saiu de bolsa. A informação então sobre o free float é importante para entender sobre a liquidez de uma empresa, tal como estava a dizer, já que quanto mais ações estão disponíveis para negociação, mais fácil é transformar as ações em dinheiro. Quando falamos de liquidez, falamos disto, de transformar as ações em dinheiro. Isto porque existe um maior número de pessoas a comprar e a vender ações dessa mesma empresa. Portanto, para fins de negociação, quanto maior for a percentagem de free float, melhor. Além disso, há aqui uma relação com a volatilidade das ações, a oscilação do preço. Ou seja, quanto maior a percentagem de free float, menor a sensibilidade ao valor de mercado da empresa e às negociações ocorridas. E para entender melhor, basta imaginar que se apenas, vamos imaginar, o capital está concentrado em 100 pessoas. 100 pessoas possuem determinada ação de uma empresa. Neste cenário, elas vão ser diretamente responsáveis pela sua precificação, ou seja, pelo preço da ação. Já se temos um cenário em que 10 mil ou 100 mil pessoas detêm a ação, o preço, digamos, vai ser mais justo, não é? Não, além da volatilidade. Portanto, o free float é uma ferramenta, é um indicador bastante importante para os investidores que estão também a tomar as suas decisões de investimento, que estão a pensar em começar a construir a sua carteira de investimento. No entanto, dizer, como comecei também com este podcast, que o free float é apenas um dos indicadores a olhar para as ações, já que para conhecer e investir em boas empresas há que analisar muitos mais indicadores. Isso os nossos alunos do Money Lab já sabem. E se quer também começar a entender estes e outros indicadores, vou reiterar aqui o convite para se juntar ao nosso workshop online gratuito Começar a Investir em 2022. Inscreva-se no link que está na descrição. Vai ser fantástico e a novidade que vamos revelar também
Já sabem, meus amigos, que nestas coisas eu não brinco. Se eu estou a dizer que vai mesmo valer a pena, acreditem, vai mesmo valer a pena. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio do podcast Money Bar. Se é a primeira vez que chega aqui, antes de mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Depois deste episódio, recomendo que comece do início, porque tudo aqui tem um encadeamento. Agradecer também a todos que têm vindo a acompanhar este podcast, que têm recomendado a amigos, a familiares. E dizer-vos isto, se queremos retirar Portugal da cauda da Europa, porque não sei se sabem, mas foi divulgado há uns dias um estudo por parte do Banco Central Europeu sobre literacia financeira na zona euro, e meus amigos, Portugal está em último lugar. No Money-Lab estamos comprometidos há 8 anos, mas esperamos estar cá muitos mais anos, em melhorar a educação e a literacia financeira e ajudar Portugal a sair deste último lugar. E se quer também ajudar, partilhe o podcast Money Bar com amigos e familiar. Já sabem, como sempre, podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, os links estão sempre aqui na descrição. Também tem o nosso grupo de Telegram e subscrevam a nossa newsletter, na qual partilhamos todas as novidades. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, e se gostaram deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here we go! Honey,